Estamos vivendo tempos de incerteza, e isso ninguém pode negar. Mas o maior risco de uma empresa familiar em tempos de incerteza talvez não esteja na inteligência artificial, na guerra, no dólar ou no mercado. Talvez não esteja em nada disso que está nas manchetes. Talvez esteja dentro da própria família. Porque quando o medo entra na sala de reunião, muita gente para de pensar como sócio e começa a agir como sobrevivente. E o que destrói valor em empresa familiar, em silêncio, raramente é uma crise lá fora. É a forma como a família reage ao medo aqui dentro. Se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 4 formas pelas quais o medo distorce decisões em famílias empresárias. E o mais importante, como transformar esse medo em um mapa de risco para proteger 3 coisas ao mesmo tempo: o negócio, o patrimônio e a família. Olha o pano de fundo dos últimos anos. A inteligência artificial está redesenhando o trabalho e os modelos de negócio. Conflitos geopolíticos e cadeias globais estão sendo repensadas em todo conselho relevante no mundo inteiro. E o modelo de negócio de setores tradicionais, que operavam da mesma forma há 30 anos, começaram a engasgar. Esse é somente o pano de fundo. Mas a pergunta que interessa para a família empresária é outra: como a sua família decide quando está com medo? E isso tem uma explicação simples. Diante de uma ameaça, o nosso cérebro não procura primeiro a melhor estratégia. Ele procura proteção, lutar, fugir ou congelar. Isso faz sentido numa emergência real, num ataque, num incêndio, mas dentro de uma empresa familiar, esse mesmo mecanismo pode ser devastador. Porque empresa familiar não se governa com instinto de sobrevivência, se governa com critério. E aqui está o ponto. Quando o medo cresce, o nós diminui. Em tempos bons, o nós é a família inteira, a empresa, o legado, a próxima geração, os funcionários, a comunidade. Já em tempos ruins, o nós começa a encolher. Vira os meus filhos, o meu ramo, a minha parte, o meu controle. E essa diminuição do nós se manifesta de 4 formas que eu chamo de as 4 regressões do medo. Primeira regressão: do legado para a posse. A família deixa de pensar no todo e começa a proteger pedaços. A pergunta deixa de ser o que estamos construindo juntos e vira como eu garanto a minha parte. Você percebe pelos sinais. As discussões sobre distribuição ficam mais defensivas. A visão de longo prazo some. A empresa deixa de ser projeto comum e vira objeto de disputa. Cada pessoa começa a medir segurança pela fatia individual. Quando o medo governa, legado vira posse. E posse sem projeto comum tende a virar disputa. Segunda regressão: da estratégia para o controle. O fundador, o líder familiar, começa a centralizar tudo. E a justificativa parece muito razoável. Agora não é a hora de soltar. O mundo está muito complicado. Eles ainda não estão prontos. Os sinais são claros, sócio. Decisões concentradas em uma pessoa. Conselhos e fóruns viram rituais vazios. Sucessores são informados depois, não envolvidos antes. Critério, isso daí some. Intuição e autoridade tomam o lugar. A prudência vira desculpa para não desenvolver autonomia. A família confunde controle com segurança. Mas controle pode dar sensação de segurança no curto prazo e ser uma fábrica de desespero no longo prazo. Quanto mais o fundador centraliza, mais ele cria dependência de si mesmo e mais a próxima geração deixa de aprender. Terceira regressão: da família para o núcleo. A família grande deixa de operar como sistema e vira uma soma de núcleos defensivos. Cada ramo começa a proteger os seus. As conversas migram para os bastidores. Cônjuges e filhos viram conselheiros paralelos, sem clareza de papel. Um ramo passa a interpretar toda decisão como ameaça. Informação vira moeda de poder. A confiança entre núcleos diminui.
O medo cria tribos dentro da família. E aí, a energia que deveria ir para a estratégia vai para a defesa interna. Em crise, uma família sem governança pode deixar de ser uma família empresária e virar um conjunto de pequenas tribos, de pequenos núcleos, tentando se proteger um dos outros. Quarta regressão, da sucessão para a contenção. A próxima geração deixa de ser desenvolvida e passa a ser vigiada. O fundador olha para o mundo incerto e pensa: se eu já acho difícil, imagina eles. Sucessores não recebem autonomia real. Erros pequenos viram provas de incapacidade. O processo sucessório fica sempre para depois. A família exige preparo, mas não oferece campo de prática. Às vezes, o discurso de proteção mascara o medo de soltar. E aí, a sucessão vira processo de contenção. Em vez de preparar a próxima geração para o futuro, a família usa o futuro como justificativa para não preparar ninguém. Afinal, o sucessor não fica pronto porque um dia alguém entrega a chave. Ele fica pronto porque a família cria ambiente progressivo de responsabilidade. Pensa comigo, sócio. A saída não é fingir que não existe medo. Isso seria ingenuidade. A saída é transformar esse medo em um plano. Medo ignorado vira sintoma. Medo nomeado vira informação. Medo organizado vira plano. A governança, ela não elimina o medo. A governança impede que o medo decida sozinho. E aí que entra o segundo framework desse vídeo. A família empresária precisa mapear risco em 3 dimensões e principalmente nas interdependências entre elas. Primeira dimensão, risco do negócio. A pergunta é: o que pode ameaçar a empresa nos próximos 5 a 10 anos? Inteligência artificial substituindo parte do produto ou do processo? Dependência de poucos clientes? Dependência de um único executivo? Margem pressionada? Modelo de negócios ficando obsoleto? Mudanças regulatórias? Eu venho de uma família ligada ao setor automotivo e eu também não tenho como afirmar exatamente como esse setor vai estar daqui a 10 anos. Aliás, nem daqui a 5. As pessoas vão continuar comprando carro do mesmo jeito? Que tipo de carro? Qual modelo de distribuição? E qual passa a ser o papel de uma concessionária em todo esse modelo de negócio? O ponto não é ter todas as respostas hoje. O ponto é não fingir que essas perguntas não existem. Se o seu setor, assim como o meu, pode mudar em 10 anos, a pior decisão é tratar esse medo como tabu. Você talvez ainda tenha tempo de transformar risco em estratégia. Segunda dimensão, risco da propriedade. Como o patrimônio da família está preparado para atravessar uma crise do negócio? Aqui vai uma ideia que eu defendo muito. Patrimônio precisa ser visto como patrimônio total. A empresa é parte de uma carteira da família, assim como imóveis, ativos financeiros, participações, caixa e outros investimentos. Patrimônio concentrado demais na empresa operacional, baixa liquidez, ausência de políticas de investimento, distribuição de dividendos sem critério, tudo isso é risco patrimonial. Se o negócio sofre e o patrimônio depende inteiro do negócio, uma crise empresarial vira uma crise familiar, societária e emocional ao mesmo tempo. Terceira dimensão, risco da família. E aqui vai uma parte que muita família esquece. A família também é um patrimônio. Pessoas têm competência, reputação, networking, capacidade técnica, sensibilidade, visão de mundo, acesso a mercados, experiência de vida. Nem todo familiar precisa trabalhar na empresa, isso você sabe que eu defendo aqui. Mas toda família empresária precisa entender que conhecimento, reputação e networking também são patrimônios. Talento familiar subutilizado, herdeiro afastado por falta de espaço, ramo sem informação suficiente, sucessor sem trilha de desenvolvimento. Isso tudo é risco da família. Quarta dimensão, e talvez a mais importante, risco entre as dimensões. Na família empresária, risco raramente fica isolado. Um problema de caixa pode virar conflito entre irmãos. Um conflito entre irmãos pode virar uma paralisia estratégica. E uma paralisia estratégica pode destruir valor. Um problema no negócio reduz dividendo e acende uma briga familiar. Uma decisão patrimonial mal explicada gera desconfiança entre os ramos.
Falta de preparo dos sucessores aumenta a centralização do fundador. E centralização do fundador reduz aprendizado dos sucessores. O mapa de risco total precisa mostrar não só os riscos de maneira isolada, mas a conexão entre eles. Em uma empresa familiar, quase nada fica contido em uma única caixinha. Faz o seguinte exercício, sócio. Pega uma folha e divide em 3 colunas: negócio, propriedade e família. Em cada coluna, escreve os 3 maiores riscos dos próximos 5 a 10 anos. Depois, faz a pergunta mais importante: como um risco de uma coluna pode afetar as outras? Que risco do negócio pode afetar o patrimônio da família? Anota o que vier. Que risco patrimonial pode aumentar o conflito familiar? Anota também. E quem na família tem competência, networking ou experiência para ajudar a atravessar tudo isso? Esse exercício sozinho tira o medo do bastidor e coloca ele na mesa, e gera uma base de um plano. Em tempos loucos como esses, o natural é querer apertar o controle, proteger o próprio núcleo, adiar a sucessão. Mas o medo não pode governar sozinho. O medo não é um censor, não é um governante. Governança não é um luxo de tempo bom. Governança é o que impede que o medo vire sistema de governo. Quando o legado vira posse, estratégia vira controle, família vira núcleo e sucessão vira contenção, a família precisa de método, precisa de fórum, precisa de mapa. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém da sua família ou com um sócio que você conheça que precisa colocar esses riscos na mesa antes que eles virem conflitos. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. E me conta nos comentários. Hoje, o maior risco de sua família empresária está no negócio, no patrimônio ou na família? Até o próximo vídeo.